Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos na gloriosa paz do Senhor nosso Deus. E eu quero deixar um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3 da palavra de Deus e versículo 16, que nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus Jeová, o Deus Eloí, o Deus Rafá, o Deus que criou os céus e a terra. Porque em Gênesis capítulo 1, a palavra do Senhor diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas agora, pelo pecado do homem, quando o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o espírito de vida, e este passou a ser alma vivente, composto de corpo, alma e espírito, e o Senhor já tinha criado a luz e feito separação das trevas e da luz, criou o sol, as estrelas, os oceanos, os mares, os rios, as aves dos céus, as aves dos céus. E o Senhor entregou tudo na mão do homem, deu o domínio, deu a autoridade e formou Eva da costela de Adão. E o Senhor agora colocou eles no jardim do Éden. Mas o homem desobedeceu a palavra de Deus. Foi seduzido, enganado pela serpente que simbolizava Satanás, caiu em tentação, e a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que pelo um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e agora estão destituídos da glória de Deus. O pecado é a transgressão, as leis e os mandamentos e os estatutos de Deus. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o homem foi destituído, expulso da presença de Deus. Um Deus santo, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus soberano, um Deus eterno, um Deus que criou todas as coisas. E agora, através do pecado, veio a morte, porque é o salário, é a morte tanto espiritual, física, como a morte eterna.
Veio, entrou no mundo a tristeza, a angústia, entrou no mundo o desespero, o homicídio, através do pecado, da desobediência, a prostituição, a feitiçaria, a macumbaria, magia negra, todo tipo de prática de ocultismo, porque o homem deixou de adorar o Criador e agora passou a adorar a criatura, as imagens de escultura, que tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não consegue apalpar ou pegar, porque são mortos. E todos aqueles que fazem e praticam são semelhantes a eles, mortos espiritualmente diante de Deus, separado da glória de Deus, que é bendito e eterno para sempre. Mas agora João, ele, pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor inexplicável. O amor de Deus de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A humanidade perdida, os homens, como ovelhas sem pastor, sem direção, sem esperança, sem paz, mas em meio às trevas, a luz raiou, a luz da vida. Jesus disse: eu sou a luz deste mundo, e quem está em mim jamais andará em treva. O homem sem Deus, destituído da glória do Senhor, ele está em treva. E a palavra do Senhor diz que as trevas cegaram os seus olhos para que eles não vejam a glória de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, Ele nos amou. Ele mesmo tomou a decisão de reconciliar-se o homem para com ele mesmo. O homem que adultera, que se prostitui, que está na droga, que está na jogatina, que está na idolatria, que está na feitiçaria, para reconciliar-se com o homossexualismo, com aquele que está na prática do lesbianismo, de todas as práticas abomináveis diante de Deus. A palavra do Senhor diz que a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, nós merecemos a morte, e essa morte é morte eterna, a condenação, o inferno eterno, que é o lugar dos mortos
pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões contra Deus, contra a sua santidade, contra a sua palavra, a desobediência. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, Ele nos amou. A humanidade inteira, todos, o mais vil pecador, aquele que está na lama, no charque de lodo, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos tirou do charco de lodo e nos firmou sobre uma rocha, firmou nossos pés. Em Lucas capítulo 19 e verso 10, quando Jesus estava na casa de Zaqueu, aquele homem que era ladrão, mal visto pela sociedade, aquele homem que vivia uma vida, creio eu, de angústia, mesmo tendo todos os bens desta terra, tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar, mas ele estava destituído, não tinha salvação, não tinha esperança da vida eterna. Era um homem miserável espiritualmente, pobre, cego e nu, como nos diz a palavra de Deus. Mas Jesus, que amou este mundo, que me amou, que te ama, de uma tal maneira que enviou o seu único Filho para trazer a salvação, para trazer o perdão, a libertação. Talvez você esteja preso nos grilhões do pecado, algemado por todas concupiscências na sua mente, soberba, exaltação, cheio de inveja, de ira, achando até mesmo que a sua vida não tem mais sentido e não tem valor. Mas você tem um valor, e este valor, nos diz a palavra de Deus, que nós, o apóstolo Pedro diz, que nós não fomos comprados, não foi com ouro e nem com prata, mas com precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele enviou o seu único Filho para salvar todo aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus, que é o mediador entre Deus e o homem, que é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que pode perdoar os meus pecados, os teus pecados. Ele tem poder para nos dar vida eterna, para curar as enfermidades, para tirar a depressão, o síndrome do pânico, curar o câncer, a AIDS, ressuscitar os mortos. Porque Jesus pagou um alto preço de redenção, foi até o Calvário, foi crucificado, seus pés e as suas mãos, transpassado por uma lança, recebeu a coroa de espinho. O profeta Isaías nos diz todo o castigo que era sobre nós, a condenação eterna era para ser para cada um de nós, mas ele tomou sobre si as nossas dores, levou as doenças, ele desfez a morte, todas as obras do inimigo ele desfez e nos deu
vida eterna, saber, através do seu nome, do nome de Jesus, a salvação para a tua casa, a libertação, a esperança, a paz, a batismo no Espírito Santo, a renovo, a cura divina. Receba a graça, a presença de Deus na tua vida, a presença do Espírito Santo. Receba o perdão, receba a cura, receba a libertação, receba o renovo, receba a glória de Deus na tua família, na tua vida. O rabacai de kovan de face komanai de kevanabashai, arabashai de kovan nabagas. Receba esta palavra.